Our topic this morning Nosso assunto dessa manhã é a mensagem de esperança cheia de graça para o tempo do fim. As 3 mensagens angélicas falam com poder e relevância a essa geração. Sabem que pelos últimos 53 anos eu tenho pregado o Evangelho, pregando as profecias de Daniel e Apocalipse, ali nas plataformas do mundo, falando para públicos de milhares de pessoas, 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil, vieram para as nossas reuniões em Papua Nova Guiné, em Port Morris, e fico extasiado de ver como a mensagem do Senhor no livro de Apocalipse tem tocado os corações. Me lembro de uma ocasião que estava falando no Kremlin, em Moscou, e tínhamos 13 mil pessoas numa noite, 6.500 pela primeira sessão e 6.500 na segunda sessão, e ao dirigir a palavra, depois da primeira sessão, um dos generais, na verdade, o general, que foi o líder da invasão no Afeganistão, ele veio até mim e disse: nós fizemos uma reunião com intelectuais russos depois da sua reunião, e ao fazê-lo, nos reunimos e tivemos esse sentimento de que essa mensagem profética que você compartilhou conosco é o caminho adiante para a Rússia, de que a única forma que essa nação pode ter sucesso é ter uma revolução moral. A mensagem do livro de Apocalipse, capítulo 14, toca jovens e idosos. É a mensagem do tempo do fim de Apocalipse, é uma mensagem de misericórdia de Deus a um mundo agonizante. É uma mensagem singular. Ela fala aos corações de jovens e idosos, ricos e pobres. Aqueles com formação acadêmica e outros que não têm. E, surpreendentemente, o livro de Apocalipse é uma mensagem cheia de graça, de esperança para essa geração. Tomando o Apocalipse na minha mão, começo a ler em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, e diz aqui que a revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar para os seus servos coisas que devem ocorrer em breve, significado, enviado e significado por seu anjo a seu servo João. Aqui você toma o livro de Apocalipse em suas mãos, é a revelação de quem? Do Senhor Jesus Cristo. O Apocalipse não é tanto um livro de símbolos místicos e imagens crípticas, é um livro saturado com a graça de Cristo. Jesus é mencionado como o Cordeiro de Cristo 7 vezes 4, 28 vezes. E eu digo que 7 é um símbolo de perfeição e 4 é o símbolo da universalidade. Então, Jesus, no Apocalipse, é o Cristo universal, cujo sangue foi vertido por todos os seres humanos e nele encontramos perdão e graça, libertação da condenação, encontramos poder para viver. O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus. E de onde Jesus recebeu essa revelação? A Bíblia diz que Deus deu para ele. E o que Jesus fez com isso? Deu para um anjo. E o que o anjo fez? Enviou e significou ao seu servo João, e João escreveu. Então, tomando esse livro em minhas mãos, eu tenho essa noção de que vem diretamente de Deus para Jesus, para o anjo, para João na ilha de Patmos, e agora estou aqui lendo. Tomamos esse livro com uma sensação de reverência, de respeito, com uma sensação de que Deus fala a essa geração através dele. A mensagem do Apocalipse é uma mensagem cheia de graça e de esperança para o tempo do fim. Descreve Cristo, como dissemos, o Cordeiro imolado 28 vezes. O primeiro capítulo de Apocalipse apresenta 3 coisas sobre Jesus, que eu quero que vocês busquem nesse primeiro capítulo. Jesus é o Cordeiro imolado, é o sacerdote que intercede e é o rei vindouro. Então encontramos essa totalidade de Cristo no livro de Apocalipse. Apocalipse 1, versículo 5, é ele que nos amou
e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, nos constituiu reis e sacerdotes para servir ao seu Deus nosso Pai. Jesus é aquele que nos amou e nos lavou de nossos pecados, é aquele que nos justifica, é aquele que nos liberta da condenação do pecado, da culpa do pecado, é aquele que nos amou, ele nos buscou antes de nós buscá-lo, ele assumiu a iniciativa na nossa salvação, e ao respondermos a esse amor, ele nos lava de nossos pecados em seu próprio sangue, ele nos justifica, ficamos perante Deus como se nunca tivéssemos pecado com a justiça de Cristo, mas também nos fez reis e sacerdotes perante Deus, não só nos justifica, mas nos santifica, o mesmo Cristo que nos justifica através da sua graça, nos santifica através da graça. Então, nós buscamos em fé para receber a justificação que ele oferece, então, para receber o poder, esse poder que nos santifica, e notem que ele nos torna reis e sacerdotes para servir a seu Deus, nosso Pai. Somos reis. Há sangue real que corre nas nossas veias. Ele nos toma da natureza corrompida do pecado e nos faz a sua imagem. Ele trabalha dentro de nós com esse poder santificado. Nos tornamos reis de sangue real. O sangue real de Cristo corre nas nossas veias e nos coloca para sentar no trono e depois nos torna sacerdotes. O que é um sacerdote? É um mediador entre Deus e o homem. Eu achei que Jesus era o único mediador. Sim, ele é. Mas, de uma certa forma, nós saímos para mediar a sua graça e amor e compartilhá-la com outros. Nos tornamos sacerdotes de Deus. Não precisamos de sacerdotes terrenos, porque todo crente se torna um sacerdote representando Deus perante os seres humanos. Saímos com uma missão, com a Bíblia nas mãos, com Cristo no coração, para compartilhar o seu amor e graça com os demais. Os adventistas do sétimo dia, com base nesse histórico de que Cristo é o centro da profecia de Apocalipse, em Apocalipse 1, Jesus é o nosso cordeiro imolado, sacerdote. O tema do livro de Apocalipse é o Cristo que morreu e que vive. Toda a profecia do livro de Apocalipse fala sobre a volta de Jesus, de alguma forma. Encontramos nas 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas. E agora chegamos em Apocalipse capítulo 14. O capítulo 14 é a conclusão de uma sequência de capítulos que falam sobre a identidade da igreja verdadeira. Apocalipse capítulo 10, temos o surgimento da igreja verdadeira, a igreja de Deus nos últimos dias, elevar-se-ia saindo do desapontamento. Encontramos isso na profecia de Apocalipse capítulo 10, no livro que é doce na boca e amargo na barriga. A igreja de Deus, estudando as profecias do livro de Daniel, teve uma experiência doce. Acreditavam que Jesus voltaria no final dos 2.300 dias, em 1844. Ele não veio, foi amargo na barriga, mas o anjo falou, você precisa profetizar novamente. Então, em Apocalipse 10, é o surgimento profético da igreja final. Apocalipse 12, temos as características que identificam a igreja verdadeira. Apocalipse 12 é subdividido em 4 episódios. Cristo batalha contra Satanás nos céus, Jesus vence, Satanás perde, séculos se passam, o diabo ataca Jesus quando ele nasceu, Apocalipse 12, 5 e 6, e ao fazê-lo, ele tenta destruir Jesus. Herodes passa o decreto para matar as crianças, abaixo de 2, Jesus vence, um anjo aparece, José leva para o Egito, e o longo período das eras escuras, Apocalipse 12, o diabo tenta destruir a igreja, mas Cristo vence, Satanás perde, e aí temos, chegando ao final de Apocalipse 12, versículo 17, o dragão está com raiva da mulher e vai fazer guerra contra a semente daqueles que guardam os mandamentos e o testamento de Jesus. Apocalipse 12, 17, temos as características identificatórias da verdadeira igreja. Então, Apocalipse 10 é o surgimento profético da igreja verdadeira. 12, 17, temos
a verdadeira igreja e as características que a identificam, e chegamos ao Apocalipse 13 com a besta no palco central para atacar a verdadeira igreja, como é falado em Apocalipse 12:17, para destruí-la, para passar um decreto onde nenhum homem pode comprar ou vender, ou então será levado à morte. E Apocalipse 14, temos a mensagem da verdadeira igreja que contra-ataca o poder da besta de Apocalipse 13. Apocalipse 14 é dividido em 3 partes. Apocalipse 14, de 1 a 5, aqueles que estão no mar de vidro e são redimidos. Capítulo 14, de 6 a 12, é a mensagem da igreja verdadeira. E capítulo 14, 13 a 20, é o evento para o qual a mensagem os prepara, é a colheita, a segunda volta de Cristo. Então, um povo, a mensagem e um evento. Povo, mensagem e evento em Apocalipse 14, de 6 a 12. A senhora White diz o seguinte: de uma forma especial, os adventistas do sétimo dia são colocados no mundo como atalaias e portadores da luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência de um mundo a perecer. Sobre eles incide uma luz maravilhosa da palavra de Deus. Que privilégio, né? Sobre nós brilha uma luz maravilhosa das palavras de Deus. Confiou-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Qual é o significado dessa mensagem que estamos estudando hoje em Apocalipse 14, de 6 a 12? É muito importante que, de acordo com a palavra profética, não deveremos deixar nada mais absorver nossa atenção. Então, a pergunta que surge é: como que essa mensagem é relevante no século 21? Vamos olhar frase por frase. Apocalipse 14, 6 e 7. Eu vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. A mensagem dizendo com alta voz: temei a Deus, pois a hora do seu julgamento chegou. E o cultuem que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Nós vamos olhar especificamente na mensagem do primeiro anjo. Não teremos tempo de olhar a segunda e a terceira, mas vamos ver a primeira, que de forma definitiva, realmente. A mensagem do primeiro anjo inicia com essas palavras: e vi, João diz, eu vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, toda a nação, tribo, língua e povo. A primeira coisa que notamos sobre essa mensagem é que ela é urgente. O anjo voa pelo meio do céu. O voo indica urgência. O voo indica algo que é extremamente importante. O anjo não flutua. O anjo não sai batendo as asas com tranquilidade. Há uma urgência, ele está em velocidade. Os adventistas do sétimo dia receberam uma mensagem urgente, uma mensagem do tempo do fim, uma mensagem para ir aos confins da terra, para toda cidade, toda vilarejo, toda área mais primitiva que seja. A mensagem é eterna. Então, segundo, ela é eterna. O anjo tem o evangelho eterno. Vamos voltar para falar sobre isso daqui a pouco. Terceiro, ela é universal. Não é uma mensagem só para uma cultura, para um grupo étnico, uma tribo, um povo. Ela é universal, deve ser proclamada a toda a nação, tribo, língua e povo. E esse evangelho eterno? A frase evangelho eterno fala do passado, do presente e do futuro. Se algo é eterno dentro do tempo, ele te leva às idades sem fim do passado. E como é que o evangelho pode ser eterno, nos levar ao passado, antes do pecado? Como é que o evangelho pode ser presente e futuro? Vamos olhar rapidamente para isso, porque é importante. Então, primeira coisa que notamos em Apocalipse 13, 8, é que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Então, no minuto em que o pecado iniciou, a dor no coração de Deus em relação ao pecado, no momento em que o pecado começou, esse evangelho eterno que estava no coração de Deus, desde as eras incontáveis da eternidade, entrou em ação.
Alguém pode se perguntar, então, o evangelho já estava no coração de Deus até antes do pecado? Tem uma declaração fantástica no Desejado de Todas as Nações, página 22, eu menciono: o plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Foi a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, Romanos 16, 25. Foi um desdobramento dos princípios que tem sido, desde os séculos da eternidade, o fundamento do trono de Deus. Então, o evangelho tem sido o alicerce, o fundamento do trono de Deus desde as eras incontáveis. E isso é lógico, porque o que é o evangelho? O evangelho detalhado é uma revelação do amor de Deus, o amor que é tão grande, tão amplo, que mesmo antes do pecado entrar no mundo, o coração de Deus já buscou para que, se os seres humanos pecassem, Deus colocaria um plano em ação para redimir. O Pai, o Filho e o Espírito Santo tiveram um conselho divino. O evangelho, a questão da salvação iniciou-se ali, no coração de Deus. Então, por isso que é o evangelho eterno. Ele é para sempre. Mas esse evangelho, que é eterno, também não é só para o passado, é para o presente também. Para uma geração faminta por amor genuíno e autêntico, ele fala de um Deus de amor incondicional, que irá a qualquer distância para nos redimir, porque ele nos quer para sempre com ele. O evangelho fala a pessoas que estão famintas por amor, e eles buscam nos lugares errados, querem satisfazer esse vazio nos seus corações, através de pornografia, através do álcool, tabagismo, vivendo uma vida de festas, tentam satisfazer esse anseio doloroso através do materialismo, coisas, um carro novo, uma casa nova, um som novo. Esse coração está ansioso por algo que satisfaça, e o evangelho é a única coisa que nos libera da culpa e da condenação, nos liberta dos grilhões do pecado, é o evangelho eterno. E a graça perdoa nosso passado, empodera nosso presente e dá esperança para o nosso futuro. Essa é a mensagem do evangelho, do primeiro anjo. Em Cristo somos libertos da pena e do poder do pecado, e um dia, em breve, seremos libertos da presença do pecado. Essa é a mensagem cheia de esperança e da graça do último livro da Bíblia, do Apocalipse. É o evangelho eterno. Fala apenas do passado, do presente, mas ele é presente hoje para revelar a sua misericórdia, seu amor, que satisfaz o anseio do nosso coração. E ele nos coloca, nos joga para o futuro, para sabermos que um dia podemos viver com Cristo para sempre. O evangelho eterno fala não apenas do passado, do presente, é de uma base para o futuro com esperança. Homens e mulheres da América do Sul estão buscando esperança, e o evangelho fala de viver eternamente com aquele que o coração está ansioso para estar conosco para sempre. Esse é o evangelho que você e eu fomos comissionados a pregar até os confins da terra, para cada vilarejo, cidade, em cada rua da América do Sul. Esse evangelho é para todo mundo. Aqui tem uma mensagem que é tão grandiosa, grande, maravilhosa e abrangente que tudo consome. E quando os jovens entendem essa missão, muda a vida deles. Esse comissionamento demanda nossos melhores esforços, requer total comprometimento, nos conduz de uma preocupação com nosso próprio interesse a uma paixão pelo serviço de Cristo. Quando os jovens compreendem essa missão, eles são motivados a ir para os confins da terra para proclamar a Cristo. Eles dão o seu melhor, o seu todo. No livro A Busca por Mais, de David Tripp, ele fala: os seres humanos foram criados para serem parte de algo maior que suas próprias vidas. O pecado faz nossas vidas serem encolhidas ao tamanho das nossas vidas. A graça de Cristo é dada para nos resgatar dos limites claustrofóbicos do nosso pequeno reino egocêntrico e nos liberta para viver para os propósitos eternos e prazeres reconfortantes do reino de Deus.
Deus. Vivemos em uma cultura que institucionalizou o egocentrismo e o direito individual. Se você olhar ao redor, fica bem claro que precisamos ser resgatados de nós mesmos. Coisas como dívidas, vícios, obesidade, divórcio, são os frutos de uma cultura egocêntrica, onde procuramos por sentido onde não se pode encontrá-lo. Há liberdade a ser encontrada ao se viver por algo maior que nós mesmos. No fim das contas, significa viver para a glória de Deus, para o sucesso de seu plano, para o mundo que ele criou. Não há nada tão grandioso, tão maravilhoso, tão amplo quanto as 3 mensagens angélicas. Até os confins da terra, que nos leva para fora de nós mesmos, nos lidera para algo maior. Não há nada mais inspirador, satisfatório, gratificante do que fazer parte de um movimento divino providencialmente levantado por Deus para realizar uma tarefa bem maior que qualquer ser humano jamais poderia ter realizado sozinho. Eu tenho pregado há 50 anos, mas ainda fico emocionado em abrir a Bíblia, ainda me emociono em abrir Apocalipse 14, de 6 a 12, e pregá-la. Aqui temos uma tarefa maior do que nós mesmos, que deveria nos motivar, nos inspirar, nos encorajar para ampliar a nossa visão, para pregar o Evangelho. Esse Evangelho do Reino será pregado, olha que promessa, em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós fomos chamados como povo destinado a proclamar essa mensagem para preparar um mundo para a vinda de Jesus Cristo. Essa mensagem, ela é ampliada no versículo 7, 14:7, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Bom, o que significa temer a Deus? A palavra grega do Novo Testamento para temor, Apocalipse 14:7, é fuibo. Ela é usada aqui não no sentido de medo de Deus, mas no sentido de reverência, admiração e respeito. E ao estudá-la, eu vi algo mais amplo nessa palavra. Se você analisar a forma que essa palavra é utilizada, cada vez no Novo Testamento, ela transmite reverência, mas é mais do que isso. É mais do que respeito, é mais do que maravilha. É difícil de traduzir a palavra do inglês, né? De ficar assim. Então, essa palavra, fuibo, traz a ideia de lealdade absoluta para Deus, entrega total à sua vontade. Um diagrama aqui para facilitar, talvez. Quando a Bíblia, em Apocalipse 14:7, diz temer a Deus, é uma atitude da mente que leva Deus a sério. É viver uma vida centrada em Deus ao invés de centrada no eu. Então, as pessoas que vivem na geração final não vão viver vidas egoístas, centradas no eu, embrulhadas em si mesmos. Quando a pessoa está só nela mesma, é um pacotinho muito pequeno a pessoa, mas ela vai viver uma vida centrada em Deus. O pico de uma vida centrada em si mesmo, Isaías 14:13-14, com Lúcifer diz: eu subirei ao céu. Já não estava no céu? Sim, mas ele queria uma posição mais alta ainda. Ele não estava satisfeito, o ego dele levou a desejar mais. Eu subirei acima do céu, das estrelas, exaltarei o meu trono no monte de congregação, me assentarei nas extremidades do norte. Ele quer exaltar o trono dele acima das estrelas de Deus. Ele quer uma posição mais alta. Sentarei no monte da congregação e me assentarei nas extremidades do norte. Assim, então, as extremidades do norte era o Monte Sinai, onde havia o administrador. Então, Satanás queria uma posição mais alta. O que era? Ele queria exaltar o seu trono acima das estrelas de Deus. Ele queria sentar-se ao trono. O trono é o quê? É quem reina. No grande conflito é uma batalha pelo trono, mas ele quer sentar na congregação, nas extremidades do norte, ou seja, quer administrar a lei, ele não quer obedecer, ele quer comandar. Ele diz: subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Então, ao invés de responder aos mandamentos do Criador, você tem um ser criado que quer comandar. Ele vive uma vida centrada em si mesmo, ao invés de uma vida de autossacrifício. Quando os valores seculares se fazem centrados no eu, o apelo do céu, na mensagem do primeiro anjo, de temer a Deus, deve ser
transformar a tirania centrada no eu e a escravidão de importância autoinflada e colocar Deus no centro das nossas vidas. É isso que essa mensagem, as 3 mensagens angélicas nos falam. Colocar Deus no centro de nossa vida. Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Viver uma vida centrada em Deus. Colossenses 3:2, pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. A mensagem do primeiro ano nos tira de nós mesmos, nos leva à luz do julgamento para tornar Deus o primeiro em nossas vidas, a prioridade. Então, temer a Deus fala das nossas atitudes. Sabe o que a Bíblia fala ali nessa primeira mensagem? Temei a Deus e deem glória a Ele. Então, temer a Deus fala das nossas atitudes. Dar glória a Deus fala das nossas ações. Temer a Deus tem a ver com o que pensamos. Dar glória a Deus tem a ver com o que fazemos. Temer a Deus lida com o comprometimento interior. Dar glória a Deus tem a ver com o estilo de vida que honra a Deus. Então, quando tememos a Deus e colocamos em primeiro lugar no nosso pensamento, isso nos leva a dar glória a Ele em tudo que fazemos. Dar glória a Ele nas coisas que olhamos na internet, digamos, dar glória a Ele, nas coisas que colocamos nosso corpo, que comemos, dar glória a Ele, na nossa atitude, dar glória a Ele em todas as ações de nossa vida. Vamos colocar dessa forma, 1 Coríntios 10:31, quando eu penso realmente que Apocalipse 14:7, ele está aludindo ao conceito da glória de Deus através da Bíblia. Quando olhamos a glória de Deus, é o caráter de Deus, é a forma que ele nos trata. Então, 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o estilo de vida que Apocalipse 14:7 nos conclama é um estilo de vida de temer a Deus, respeitar, temer, obedecer a Deus, torná-lo primeiríssimo no nosso processo de pensamento. Isso nos leva a levar vidas que dão glória a Ele. A Bíblia diz, temei a Deus e dai glória, pois é vinda a hora do seu juízo. No juízo final, o universo finalmente verá que Deus é tanto misericordioso e justo. Ele tanto é amoroso quanto justo. Então, temei a Deus e dei glória a Ele, por quê? Pois é vinda a hora do seu juízo. É a hora do juízo de Deus. No grande conflito entre o bem e o mal, nessa batalha entre Cristo e Satanás, Deus está sendo julgado perante o universo. Então, Deus está dizendo, o diabo está dizendo que Deus é injusto, que ele não é justo. E no julgamento, a justiça de Deus é revelada. Quando Cristo morreu na cruz, o universo viu a magnificência do seu amor. É por isso que a Bíblia diz, agora é o julgamento desse mundo. Então, quando Cristo morre na cruz, o mundo vê o amor de Deus amplamente. E se isso é verdade, então, por que precisamos de um evento pré-advento, um julgamento? Então, o que aconteceu ali na cruz aplica-se individualmente a cada vida no julgamento pré-advento. Então, portanto, Jesus revela nesse julgamento pré-advento, que Apocalipse 14 nos fala, a hora é vinda do julgamento, não é que virá, veio, é vinda. Desde 1844, estamos vivendo nessa hora do julgamento, com base em Daniel 8:14. Então, qual o significado disso? O que Cristo executou na cruz se revela em cada vida no julgamento. E Jesus demonstra que ele tratou todos os seres humanos de forma justa, que ele deu todas as oportunidades a todos os seres humanos serem salvos nesse evento pré-julgamento. O juízo revela o caráter de Deus, de amor autossacrificial, em contraste com a ambição egoísta de Satanás. Então, nesse julgamento, a Bíblia coloca claramente, Apocalipse 14:7 é um comentário divino sobre Daniel 7, 13, 14, 26 e 27.
Então, perante um mundo em observação, Deus revela o juízo eterno do céu perante um mundo que aguarda, que observa, que ele fez tudo o possível, absolutamente tudo, para salvar toda a humanidade. De acordo com Daniel 7:22, e essa é uma passagem fantástica, eu descobri isso na primeira vez, meu coração regozijou-se de alegria. O juízo ocorre em favor do povo de Deus, segundo Daniel 7:22. Não precisamos temer o juízo. No juízo, se nós formos levados pelo seu amor, redimidos pela sua graça, transformados pelo seu poder, quando os nossos nomes vierem ao juízo e Jesus disser, eu fiz tudo o que eu pude para salvar o Mark Finley, eu morri na cruz, eu revelei meu amor a ele, revelei minha graça a ele, fiz tudo o que eu podia. E ele respondeu a essa graça. E a Bíblia diz que Jesus vem adiante e diz, este homem, essa mulher é um dos meus. E o juízo ocorre em favor dos santos de Deus. E todo o céu se alegra e canta e regozija e louva a Deus por isso. A hora do juízo de Deus chegou. Temei a Deus. Dê a ele sua mais profunda lealdade, glória no seu estilo de vida e reconheça que em seu juízo, no juízo, todas as coisas erradas serão corrigidas e a justiça triunfará sobre o mal. E no juízo nós vamos entender o que aconteceu. Então, é uma sociedade de injustiças, com pessoas boas sofrendo, porque vivemos num mundo de pecado e de tristeza. No juízo, todas as coisas erradas serão corrigidas e a justiça triunfará sobre o mal. O que eu posso dizer para alguém que foi prejudicado, uma mulher cujo marido a abandonou por outra mulher? O que eu posso falar para uma pessoa que está sofrendo com câncer? O que eu posso falar para crianças da pobreza? Eu digo, Cristo está contigo, nesse momento está aqui, fortalecendo, encorajando, mas um dia todas as coisas erradas serão corrigidas. A justiça triunfará sobre o mal. Um dia, vocês finalmente vão entender plenamente o porquê esses eventos aconteceram com vocês. Por isso que a senhora White diz, o santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. Diz respeito a toda a alma que vive sobre a terra e abre-se no plano da redenção, transportando-nos mesmo até o final do tempo e revelando. Ao olharmos o julgamento que ocorre, o juízo, vemos o plano de salvação numa nova visão. Vemos esse conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, e reconhecemos que Jesus será vitorioso. Revela o desfecho triunfante da controvérsia entre justiça e pecado, de acordo com a senhora White. É da máxima importância que todos investiguem minuciosamente esses assuntos e possam dar uma resposta a qualquer que lhes peça a razão da esperança que há neles. A intersecção de Cristo no santuário celestial em prol do homem, o que ele está fazendo agora é tão essencial ao plano de redenção como foi a sua morte na cruz, de acordo com o grande conflito, páginas 48, 488 e 489. Porque no ministério de Cristo sacerdotal, vemos Jesus em toda a sua extensão, que é triunfando sobre os principais e potestades, que vai fazer todas as coisas corretas, que está ali nos representando no santuário. Essa mensagem diz, adorem, temei a Deus, deem glória a Deus, a hora do seu julgamento chegou, e adorem o Criador. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso chama-nos a adorar o Criador. É uma alusão ao quarto mandamento. Apocalipse 14:7 diz, cultuem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Vem do quarto mandamento. Então, Apocalipse 14:7 é um chamado para adorar o Criador. E a criação é um conceito poderoso. Ela nos leva àquele que nos criou e nos dá segurança e descanso em seu amor e no seu cuidado. Não somos poeira estelar, não somos um acontecimento acidental, não somos um acidente genético, quando os genes e cromossomos se juntaram para formar a estrutura biológica singular que somos nós. Quando eles se uniram, foi por causa
de um Deus todo amoroso e sábio. João olhou para o céu em visão profética e viu Jesus, e ele disse em Apocalipse 4:11, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Uma geração que aceitou a hipótese da evolução, a mentira da evolução, nessa geração somos chamados a revelar que Cristo é o Criador e que cada ser humano tem valor, cada ser humano tem valor. Essa ideia da criação nas 3 mensagens angélicas nos levanta acima da realidade, essa ideia falsa de que somos uma poeira estelar, um acidente. A criação fala do nosso valor à vista de Deus, do nosso valor para Ele. Jesus é digno da nossa adoração porque Ele tanto nos criou quanto nos redimiu. A criação está no cerne de toda adoração verdadeira. E ao irmos no sábado para cultuar a Jesus. Então, olha, muito obrigado por ter nos moldado, nos feito. Não somos apenas uma poeira estelar. E aquele que nos criou cuida de nós. Essa mensagem é uma mensagem para toda a América do Sul, porque traz valor a todo ser humano. Traz... E quando descansamos no sábado, descansamos dos nossos trabalhos, no seu amor e no seu cuidado, descansamos naquele que nos criou, naquele que nos redimiu, naquele que irá retornar por nós. O sábado fala do cuidado de um Criador, fala do amor de um Redentor. O sábado não é uma exigência legalista, é uma ligação que nos conecta ao Criador, que nos conecta ao Redentor, a Jesus que vai voltar. A última mensagem de Apocalipse, dos dias de Apocalipse, nos chama da volta do ritmo frenético da vida do século XXI para o encontro e descanso em nosso Criador. Será que a mensagem é necessária na América do Sul? De fato, homens e mulheres correndo freneticamente, cheio de estresse, o sábado nos chama a descansar. O sábado é um símbolo eterno do nosso descanso nele. Em vez de uma exigência legalista e arbitrária, ele revela que o verdadeiro descanso vindouro da justificação pelas obras é encontrado nele. O sábado fala de um Deus que conquistou para que nós pudéssemos descansar em suas conquistas. O verdadeiro descanso do sábado é o descanso da graça nos braços de amor daquele que nos criou, daquele que nos redimiu e, louvado seja o Senhor, daquele que voltará por nós. O sábado é um símbolo de descanso, não de trabalho, de graça, não de legalismo, de segurança, não de condenação, de dependência nele, não em nós mesmos. Cada sábado nos regozijamos em seu amor e o adoramos, pois a salvação só pode ser encontrada em Cristo. Meus amigos, vamos resumir essa mensagem ao chegarmos à nossa conclusão. A primeira mensagem angélica, um anjo voando no céu, é urgente, deve ser levada a cada nação, povo e, com fim, é universal. É a mensagem do Evangelho eterno, da graça de Deus para nos perdoar, nos mudar e nos empoderar. Diz, temei a Deus, dê a Ele o seu todo. É uma mensagem que diz, respeite-o e obedeça-o e o torne em primeiro na sua vida. Ela diz, dê glória a Deus, dê glória a Ele, na forma que você vive, em tudo que você faz. É uma mensagem que diz, olha, não é mais o de sempre, os negócios de sempre, estamos vivendo na hora do juízo final. É uma mensagem que nos chama para adorá-lo como Criador e para encontrar em nosso Criador valor e para virmos a cada sábado, que é o sinal eterno da sua autoridade como Criador, que esse mundo precisa nesse momento de ritmo frenético, de estresse. É uma mensagem que deve ser pregada
a todo o mundo. Ela revela nossa identidade profética e nos dá uma missão que é maior do que nós mesmos, muito maior, mais ampla. Vocês se comprometem novamente a viver essa mensagem e pregar essa mensagem para que Jesus possa voltar logo. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos com todo o coração, Senhor, pela mensagem dos 3 anjos. E agradecemos pela primeira mensagem angélica que nos chama a nossa mais profunda lealdade e maior comprometimento a Ti. Nos comprometemos a Ti, neste dia, na América do Sul, a proclamar esta mensagem a cada cidade e cada vilarejo, para cada bairro, em nome de Cristo.